Fala galera, está começando o 22º episódio do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, Lei 8.069. E aí, tá tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Antes de começarmos, não se esqueça de inscrever no nosso canal, hein galera? Hoje nós vamos do artigo 241D até o 258B. Vamos lá? Artigo 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfico compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Pena: reclusão de 3 a 6 anos. Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação, Estado ou Distrito Federal em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifique a submissão da criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Artigo 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. Parágrafo 2º. As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Capítulo 2 das infrações administrativas. Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 246. Impedir o responsável funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos 2, 3, 7, 8 e 11 do artigo 124 desta lei. Pena: multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos,
de forma a permitir sua identificação direto ou indiretamente. Parágrafo 2º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Galera, o resto desse parágrafo 2º foi declarada inconstitucional pela DIN número 869, mas eu vou ler aqui para vocês. Ou a suspensão da programação da emissora até por 2 dias, bem como da publicação do periódico até por 2 números. Vamos continuar. Artigo 248, revogado. Artigo 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. Pena de multa. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Artigo 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Artigo 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo ou, galera, aqui a parte em horário diverso autorizado, essa expressão foi declarada inconstitucional pela ADI 2404. Nós vamos ler o resto. Espetáculo em horário diverso autorizado ou sem aviso de sua classificação. Continuando. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência. Duplicada em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Artigo 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 257. Descumprir a obrigação constante dos artigos 78 e 79 desta lei. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão da revista ou publicação. Artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso da criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência,
A autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei. Pena: multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixe de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Artigo 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção. Pena: multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixe de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. Galera, é isso aí. Chegamos ao final do 22º episódio do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, Lei 8.069. Não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.